Quero ver contigo um detalhe bem interessante sobre cobertura de cabelos brancos, com um diagnóstico um pouco mais preciso em relação a esse comprimento e pontas, porque aqui nós temos um cabelo curto, uma boa quantidade de cabelos brancos, tem partes que a gente ainda percebe bastante a influência do tom natural e algumas partes a gente vai ver ele mais branco. É um percentual que dificulta essa questão de diagnosticar o percentual. Nas laterais, ela ainda tem uma quantidade maior de cabelo natural, mas nós só vamos conseguir ver exatamente a tonalidade da base natural na nuca, que é bem comum às vezes a cliente ter essa parte aqui daí mais escura, até a cor vai ficando diferente, porque querendo ou não, aqui nós temos um cabelo pigmentado ainda e a parte do alto da cabeça sem pigmento, né, com predominância de cabelo branco. Esse cabelo, ele tem aproximadamente uns 80% de brancos, porque a gente vê muito mais branco do que natural. Só que esse natural que tá aqui, ele influencia ainda. Porque pela questão de ser mais escuro, ele fica entre um 5 e um 6 na realidade. Claro que aparenta mais o 6 porque o branco, ele dá uma impressão que o cabelo já está mais claro. Mas quando nós temos essa predominância, eu não preciso ficar tão fixada, né, em que tom natural nós temos nesse diagnóstico, porque não vai influenciar tanto assim no resultado final. Mas é importante eu avaliar muito bem a altura de tom desse comprimento e pontas, porque o que acontece? Aqui ela já tem uns 2 meses de raiz. E normalmente a cliente que não usa uma cor tão escura, às vezes dá 30, 40 dias ou até 2 meses e ela aguenta o crescimento. Influencia o nível de transparência também no cabelo branco, porque uma coisa é nós termos um reflexo de cor mais fantasia no branco, outra coisa é nós termos ausência de cobertura. Porque é muito comum nós pegarmos cabelo como esse e ficarmos assim, mas o branco tá transparente, né? Não tem aquela cobertura. O que faz essa cor durar 2 meses? Dela chegar no salão para retocar e ela ainda ter intensidade de cor. Qual é o motivo? Né? O que eu posso fazer para melhorar a durabilidade da cor nesse cabelo? Então, nós vamos avaliar muito bem o diagnóstico, mas nós também vamos falar sobre a questão das tecnologias, mas também da questão do tipo de pigmento que nós vamos trabalhar aqui. Porque cobrir brancos sempre requer o uso do tom natural. Eu posso utilizar uma cor fantasia, uma cor nuance, mas o natural é fundamental nesse processo. Então eu quero te mostrar uma nova possibilidade com uma durabilidade maior. Diagnóstico de cor cosmética. Tô aqui com a cartela na mão, porque é uma ferramenta para melhorar o meu diagnóstico. É um cabelo curto, não é muito fácil da gente fazer esse jogo aqui pertinho da cartela, mas eu quero te dizer que facilita muito. Esse cabelo, ele tá com uma nuance bem natural no comprimento e pontas. Ele não chega a ser cinza nem dourado, ele está natural. Quando a gente aproxima ele de um louro médio, dessa altura de tom 7, a gente percebe que o 7 é mais fechado. Ele aproxima mais da altura do 8. Então, às vezes nós podemos até ficar em dúvida. Está entre um 7 e entre um 8. Não tem problema ficar nessa dualidade, porque aí nós podemos misturar essas duas alturas de tom. Mas é importante eu fazer essa avaliação. Ok, está na altura de um 8, porque aí eu já sei que a altura de tom eu vou ter que aplicar nessa raiz.
Na nuca, se a gente for avaliar aqui, nós vamos perceber que a altura de tom está mais fechada, é mais escuro esse cabelo nessa região. Por quê? Porque tem menos brancos. Então, aqui ele tende mais para um 7, embora eu perceba onde tem os tons do branco, né, mais clarinhos por dentro, porque na realidade o branco vai dando um aspecto de como se a cliente tivesse umas luzes. No caso dela aqui, esse cabelo tem cobertura, né, não tem aquela transparência excessiva, né? Porque ela tem usado tom de cobertura. Então, esse cabelo tá na altura do 1,8. Se eu quero manter essa cor, eu vou optar pela base natural 8 e acrescentar um cinza, um bege, um dourado. Mas eu quero te lembrar que o branco não tem pigmento. Ele é um cabelo que ele já cessou a pigmentação, né? Os melanócitos pararam de produzir. Aí, a tendência dele é não ter retenção e não ter cobertura. Baseado na naturalidade, baseado na realidade que o cabelo natural possui pigmento amarelo, laranja e vermelho, é importante a gente analisar isso porque eu devo trabalhar com pigmento quente no branco. Por mais que a cliente queira cinza. Porque às vezes a cliente vai dizer assim, ai, eu quero a minha cobertura acinzentada. Só que só o cinza no branco, a gente costuma dizer que cinza no cinza é igual a cinzento. Então, eu posso trabalhar com cinza, mas é necessário que tenha uma porção de um pigmento amarelo na mistura. Né? Em Schwarzkopf a gente vai ter bege, né? Ou nas demais linhas você pode trabalhar com dourado, mas é importante o uso do pigmento amarelo para ter mais durabilidade. Não significa que ele vai tirar a naturalidade, porque o dourado ele tem um efeito muito interessante na cor. E para quebrar esses paradigmas, eu vou trabalhar essa raiz com dourado, que é uma cor que normalmente o profissional não utiliza. E não utiliza porque não conhece o poder que esse pigmento tem no cabelo branco, porque é uma cor bonita, ela traz uma elegância, um brilho para a pele também. Né? Então, às vezes a cliente tem uma certa resistência com o dourado, mas nem sempre ele vai ser indesejado. Então, eu vou para a cartela para te mostrar uma nuance que é muito legal. Que ele é um 7-50. Mas, Cris, tu acabou de dizer que esse cabelo tá na altura de um 8 e aí tu vai usar o 7. Né? Por que eu vou trabalhar com o 7? Porque eu quero criar uma profundidade nessa raiz. Eu quero ele um pouquinho mais fechado, porque eu já estou pensando nos blocos que eu vou trabalhar nesse comprimento e pontas, para trazer um renovo para essa cor. Então nós vamos dar uma fechadinha nessa raiz. O 750 é o louro médio dourado natural. Nós vamos utilizar ele com 9% 30 volumes, porque é uma série com concentração de pigmento específica para cobertura de cabelo branco. Ela tem um toque a mais, que é um sistema de rejuvenescimento na fórmula. Ela vai ter ciliamina e colágeno, perfeita para uma cobertura de brancos com uma pegada de rejuvenescimento. Isso é o auge da chiqueza, tá, gente? É assim, ó, rico o trabalho. Porque além de um retoque de raiz, tu pode fazer um retoque com um conceito pro-age ou anti-age. Vou iniciar o processo de retoque de raiz. O cabelo curtinho é sempre mais desafiador porque é pouco cabelo na mão, então a tendência do profissional já é aplicar na raiz e lambuzando tudo, né? Mas nós vamos trabalhar apenas o crescimento. Esse comprimento e pontas não precisa de produto. Eu estou com um pincel maior porque essa raiz está muito grande, ela está muito comprida. Então, não cabe nesse momento
pequenos, porque aí a gente fica pincela, 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 a raiz tá com mais de 2 centímetros. Imagina, são 2 meses, um pouco mais, sem colorir o cabelo. Então, o ideal é ele maior para melhorar o depósito e também a gente fazer uma aplicação mais rápida. O tempo sempre vai ser importante no nosso trabalho. Eu não posso perder qualidade. Lembrando, branco, quantidade é cobertura. Então, é importante a questão do depósito, a quantidade de produto nessa raiz. Eu gosto de trabalhar o produto por cima, né? Eu faço o depósito, tiro a transparência e depois aplico por baixo também da mecha. Então, a aplicação por cima e por baixo me dá mais segurança na cobertura. Não é que tenha uma necessidade de excesso, mas como você pode perceber aqui, é uma quantidade suficiente para nós termos cobertura. Outro detalhe que eu gosto sempre de salientar é a questão do contorno frontal. Eu creio que tu percebeu que eu não fiz um contorno antes na testa, né? Eu já tô fazendo as minhas linhas diagonais aqui sem contornar, mas automaticamente a coloração ela já vai pegando na parte frontal. Isso evita o escurecimento, que normalmente essa área fica bem mais escura, né? Então vai seguindo em linhas diagonais para agilizar, para também evitar as marcas, para que a gente tenha um retoque mais organizado, um depósito bem específico, bem expressivo também, para que a gente possa ter uma cobertura 100%. O objetivo aqui, por mais que eu esteja trabalhando com dourado, que é uma cor fantasia, só que nessa mistura já tem o dourado e o natural. Por mais que eu esteja trabalhando com dourado, eu quero cobertura, né? Quando vai chegando nessa parte posterior aqui, gosto muito de seguir e acompanhar o formato da cabeça. Então, a parte posterior, ela já pode seguir essa inclinação e depois ela vai indo a uma forma quase vertical. Eu vou parar aqui porque eu vou para o outro lado, né? Então, parei nesse ponto da linha da orelha, volto o cabelo, olha como as pontas estão bem organizadas, sem produto, né? Não tá suja as pontas, até porque esse topo eu vou querer trazer um realce e vou pro lado oposto agora, seguindo o mesmo padrão de aplicação. Essa parte do topo, nela é bem mais branco, então aqui eu vou ter um cuidado maior no depósito, porque onde tem mais branco, tem mais absorção da cor.
Ao término da aplicação, a revisão sempre é importantíssima, porque o branco é um tipo de fio que absorve muito a coloração. Então, a revisão às vezes requer um pouquinho mais de produto e às vezes só uma questão de reacomodar e também para a gente se certificar se toda a raiz recebeu o produto. Então, eu uso normalmente essa técnica de subdividir uma lateral, porque daí fica mais fácil, e vou trabalhar no sentido contrário ao depósito. Então, linhas verticais. Vai direcionando para trás, já tem um cuidado se depositou bem na emenda, até porque essa raiz aqui tá ampla, né? Uma raiz com 2 centímetros. O tempo de pausa já começa a contar no término. Então a gente termina a aplicação, já começa a contar. A revisão, ela tá dentro do tempo de pausa já. Que normalmente já vai mais uns 10 minutinhos. Nesse momento eu dou uma boa conferida aqui na frontal para ver se todos os cabelinhos estão debaixo da coloração. Ó, sem sujar as pontas. Vamos para a parte de cima. Essa parte aqui é a maior concentração de brancos, então eu vou ter um cuidado maior no depósito, no acúmulo. Então, onde a gente percebe que tem pouco, coloca um pouquinho mais. Vou acrescentar alguns blocos nessa região do topo. Ela tá em sentido de U, até porque é um cabelo curto. Essa área inferior aqui não interfere em nada, porque é um cabelo curtinho, né, que vai ficar internamente, não aparece. Esse topo, que tem um volume maior, é o que eu vou me dedicar nesse momento. Então eu vou trabalhar com eles num sentido diagonal. Como o cabelo dela é bem marcado para essa lateral, eu vou manter a diagonal no sentido que tem o caimento dela. Então eu vou pegar esse primeiro bloco. Eu estou trabalhando com uma tonalidade nude na altura do 6, que é o 6,46. Apliquei, solto, deixo uma transparência do cabelo dela, do desbotamento. Meu objetivo aqui é criar um contraponto de cor. Pego mais 1 centímetro.
todo esse bloco. Às vezes a mecha fica muito grande, aí a gente pode separar ela. Coloca metade e depois coloca a outra metade. E assim, esse trabalho de bloco dentro do sistema dual, o que é o sistema dual? Coloração permanente na raiz e o tonalizante, que é a coloração demi-permanente no comprimento e pontas. Esse trabalho aqui a gente usa pouquíssimo produto, né? Às vezes é de 5 a 10 ml apenas de tonalizante para fazer esse trabalho, porque eu não tô colocando em todo o cabelo, é em apenas alguns pontos. Então eu sempre curto quando eu tô atendendo clientes, sempre que elas vêm fazer um retoque de raiz, eu já aproveito, faz a raiz, já realça com os blocos. Às vezes não precisa ser todo mês, porque também os blocos trazem mais durabilidade para a cor, então um mês a gente faz, outro mês não. O importante é fazer crescer o movimento das cores no cabelo. Então, ó, eu tô seguindo com os blocos na diagonal, separando aqui para facilitar a aplicação, aproximadamente 1 centímetro de espessura. Esse tonalizante que eu estou usando, que é o Vibrance, ele é um tonalizante com uma fórmula líquida. Então ele é mais fluido, espalha muito bem no cabelo seco, né? E o bacana aqui também é que enquanto está agindo a coloração da raiz, a gente está no tempo de pausa, a gente já vem com esses blocos que vão ser enxaguados junto com a raiz. Ó, segue a linha diagonal. Então, nós iniciamos com a diagonal no início da sessão, aí ficou um bloco com cor, outro bloco sem cor, um com cor, e assim veio até o final, até nós terminarmos com essa diagonal aqui. Quando nós temos um cabelo que tem essa região de lateral aqui, se tiver espaço, às vezes a gente pode aproveitar e colocar algum bloco nessa área lateral, dependendo do comprimento. Se a cliente tiver o cabelo muito curtinho, não rola, né? Aqui no caso dela é bem curto, depois a gente vai tirar um pouquinho mais, então não tem porquê, mas dá para fazer algumas transparências na lateral também. Se não, pode ficar só no topo tranquilamente. O tempo de pausa do tonalizante é 15 a 20 minutos. Então, como já tá rolando o tempo de pausa da raiz, daqui a pouco a gente já vai, dá uns 15 minutinhos e vamos lavar tudo junto. O tom selecionado para o bloco foi o 6-46, louro escuro, bege marrom, que é uma série de tonalidade mais nude, mais neutra. Eu estou utilizando o dourado na raiz e o nude, ele entra numa combinação muito interessante. E por que na altura do 6? Porque o cabelo dela está praticamente na altura de um 8. A gente está com uma profundidade 7 na raiz e aí eu tenho que criar um contraponto, porque não adianta também só trazer profundidade na raiz. Se eu deixar só a raiz com profundidade, fica só aquele aspecto de raiz mais escura e ponta clara. Então, quando nós entramos com um tom mais abaixo do que está na raiz, o movimento da cor fica mais intenso, mais bonito, o contraste aumenta e é isso que vai valorizar o resultado final.
olha o resultado desse look. Lembra que ele estava na altura de um 8. E essa raiz com o 7,50, ela trouxe uma profundidade, olha a cobertura. Olha que lindo, né? Porque ela tem o dourado, mas ela tem o pigmento natural ao mesmo tempo. Então fica perfeito a cobertura. Então trouxe profundidade e o bloco com 6,46, que eu trabalhei na diagonal, quando joga o cabelo ele se mistura. Então a gente percebe que ele tem pontos de luz e pontos de sombra. De certa forma fechou um pouco a cor do cabelo, né? Ela trouxe uma nova nuance e ao mesmo tempo uma valorização da cor que ela tava. Então aqui a gente olha, a impressão que dá é que tem luzes, umas mechas mais claras, mas na realidade é o claro que ela tinha anteriormente. Tá, então esse tipo de bloco para efeito de luz e sombra fica muito interessante, né? O corte também traz um realce para o cabelo mais curto, mas a gente percebe a naturalidade até na parte posterior, até na nuca, que é onde tem boa parte do cabelo natural dela, né? Ela não tinha tanto branco aqui nessa parte. A gente percebe que fica uma nuca um pouquinho mais fechada, mas a nuance fica extremamente natural. Então, se você tem preconceito com dourado, reveja seus conceitos, porque é uma tonalidade com muita naturalidade e é um coringão para o dia a dia, para a cobertura do cabelo branco.